pessoal, bem-vindos a mais uma aula da nossa Escola de Sabedoria. Este é o dia que o Senhor fez para nós, vamos apreciar o nosso dia. Bem-vindos e que a gente tenha um domingo de alegria. Pessoal, nós vimos na nossa primeira aula que falamos sobre 2 dons e hoje nós vamos também falar de mais 2 dons. Se você não viu a primeira aula, vai lá e corre e veja a primeira aula, para depois você assistir essa. Pessoal, é muito importante que vocês curtam e compartilhem, caso vocês gostem, para que mais pessoas sejam alcançadas, para que elas tenham mais sabedoria no seu dia a dia. Ok? Então vamos lá. Hoje nós vamos falar de 2 dons, o dom da ciência e o dom da fortaleza. Para quem não conhece os dons do Espírito Santo, eu tenho um texto aqui no canal que chama Os 7 Dons do Espírito Santo. E lá tem todas as informações e tem um texto. Esse texto ele foi realizado pela Santa Helena Guerra, onde ela foi inspirada pelo Espírito Santo a rezar esse texto todos os dias. É um texto muito forte, é um texto muito bonito e eu tenho certeza que você vai gostar. Então vamos lá, nós vamos falar do dom da ciência e vai dizer assim: vem, ó Espírito de ciência, seja o mestre de nossas almas e ajuda-nos a colocar em prática todos os seus ensinamentos. Ou seja, sou eu pedindo ao Espírito Santo de Deus para que Ele seja o mestre da minha vida. A Santíssima Trindade, o Pai, Filho, Jesus e o Espírito Santo, para que Ele seja o mestre e me ajude a colocar em prática todos os ensinamentos dele. E quais são esses ensinamentos? São os que Deus nos dá, de amar, de ter misericórdia, de nos amar, de respeitar. E tem algo muito especial, intrínseco dentro de você, que é um propósito de Deus para você. Deus tem um propósito aí no seu coração que é seu. E Deus quer que você o coloque em prática. Os dons são os talentos que Deus ele nos dá. Lembra lá da parábola dos talentos? Que Deus deu 10 talentos para um, deu 5 para outros, deu 1 talento para um, e na hora de apresentar esses talentos, o que ele deu 10, ele falou assim: olha aqui, Senhor, os 10 talentos, ele falou assim: servo bom, vou te dar mais 10, para os 5 ele deu mais 5, e para um, ele pegou aquele talento e falou assim: Senhor, eu fiquei com medo e não fiz nada. Já pensou? Você chega lá na frente de Deus, na hora de estar lá de cara a cara com Jesus, ele falasse: olha, eu não fiz nada porque eu tive medo? Não. Então, o que Deus ele espera de nós é essa intimidade, esse desbloqueio, para que você tenha um acesso livre a Deus e você possa realizar aquilo que Ele quer para a sua vida, o seu propósito. Eu vou dar um exemplo meu, que eu canto, eu toco guitarra, e no começo foi um sofrimento eu me apresentar e me expor. Era muito difícil, realmente muito difícil me expor, com todo mundo olhando, e eu ficava com medo de errar, ficava com medo de ser criticada, mas com a prática do dia a dia, eu fui acostumando. Então, a prática é muito importante. Pratique. Se você tem dificuldade de falar, pratique, desbloqueie. E se você errar, amém. A gente não está aqui para ser perfeito, só Deus é perfeito. Tem uma frase que é assim: antes feito do que perfeito. Faz. Se alguém não gostar, se alguém falar mal, amém. Você fez. E é praticando e errando que a gente aprende.
E, às vezes, realmente, você chega em locais em que você tem que, por exemplo, falar em público. Nossa, me deu um frio na barriga, me senti desconfortável. Não. A luta, vença os seus medos. Depois que você vencer esse medo, você vai deslanchar. E é praticando. E Deus, ele vai dizer assim, que ele tem um dom da ciência para te dar. E que ciência que é essa? É a sabedoria de Deus. E vai dizer assim também na palavra que não confie no teu próprio ensinamento. Confie na inteligência de Deus. Não confie na sua inteligência. Confie não. Coloque Deus em primeiro lugar na sua vida, porque se você não parar para colocar Deus em primeiro lugar na sua vida, com certeza não vai dar certo. Você tem que parar para ouvir de Deus. Ouvir é aquele sentimento que eu tenho dentro do meu coração. Só eu pegar aqui, ó, a palavra de Deus e ler para que eu tenha clareza da ciência de Deus, que é o que Deus quer para mim. Neste dia, Senhor, eu te ofereço Ele, eu te ofereço essa semana. Me guie, seja o mestre, eu te entrego a minha vida, eu te entrego tudo que tenho, tudo que sou. E o Senhor vai te direcionar, porque os caminhos do Senhor são perfeitos. E uma coisa eu posso dizer a você, Deus, ele é fiel. Deus, ele cuida dos seus. Não importa se você acha que você está perdendo. Se você está com Deus, você só está ganhando. Porque é melhor perder com Deus do que ganhar sem Ele. Eu tive muitas perdas em vários momentos com Deus, mas foram livramentos. Eu tenho certeza de que todos eles foram livramentos, coisas que eu queria que não aconteceram e que hoje, olhando para trás, eu sei que Deus me livrou. E eu sempre aceito os nãos de Deus, porque foi livramento na minha vida. E isso você tem que ter bem claro, que você pode pedir, e Deus quer que peça, mas que se você não tiver, amém, não era para ser. E isso é amor, é confiança, é um dom da ciência dentro de você, é o mestre te guiando, o mestre dos mestres te guiando. E você tem que confiar no seu coração, a nossa alma, né? Ó Espírito da ciência, seja o mestre de nossas almas. Seja o mestre da minha alma, Senhor, para que eu faça aquilo que te agrada, porque o Senhor conhece o meu futuro. Eu não sei do próximo minuto, mas o Senhor conhece o que vai acontecer lá na frente comigo e com você. E você tem que estar confiante em Deus, mesmo se você estiver perdendo. Porque lá na frente, quando você olhar para trás, você vai ver que você ganhou. E a nossa alma é o nosso coração. Nele brota a fonte da vida, vai dizer na Bíblia, né? Do nosso coração brota a fonte da vida. Você sabia que o primeiro órgão a ser construído lá no feto é o coração? Olha que coisa mais linda e maravilhosa. E Jesus vai dizer assim, é dele que brota a fonte da vida. E a gente sabe que tudo de mal e que tudo de bom que acontece vem de onde? Do coração do homem. O homem, ele planeja e ele vai lá e pratica ou bem ou mal. Tem gente que dorme tentando, já pensando no dia seguinte em praticar algum mal. E tem gente que já dorme no outro dia tentando consertar as coisas, tentando fazer o melhor, tentando ter misericórdia, amor, os ensinamentos de Deus. E isso é muito, muito importante. Que Deus guie a sua vida, que Deus guie a minha vida.
através do Espírito Santo, com o dom da ciência. Peça que você terá esse dom na sua vida. E agora eu vou falar de mais um dom, que é o dom da fortaleza. Para quem não conhece o dom da fortaleza, ele também está lá no terço, que vai dizer assim: vem, ó Espírito de fortaleza, dá-nos a força, a constância e a vitória na batalha contra os nossos inimigos espirituais. A nossa luta não é contra carne e sangue. A nossa luta, ela está contra as potestades espalhadas nos ares. Na palavra vai dizer que o inimigo caiu aqui na terra e que ele é o príncipe da terra. Mas nós estamos com o Rei dos Reis, aquele que era, aquele que é e aquele que sempre será. É verdade que a gente vê muitos males por aí. É verdade que a gente vê inimigos espirituais por aí. São tantas coisas ruins que a gente vê que nós nem podemos acreditar, principalmente nesse tempo em que vivemos. Mas o Senhor nos dá o dom da fortaleza. O inimigo, ele veio para quê? Lá em João 10:10, todo mundo sabe. Veio para matar, roubar e destruir. E diz que ele é o príncipe da mentira. É tudo uma mentira. É tudo uma ilusão. A gente vive num mundo de ilusão, ainda mais agora, com as redes sociais, a gente vê tanta coisa e milhares das coisas ali são mentiras. De que a vida das pessoas são perfeitas, de que tudo é lindo, maravilhoso. Não tem nada disso. A vida, ela não é fácil para ninguém. Mas com os dons de Deus, nós podemos apreciar a nossa vida, mesmo nos dias maus. E o dom da fortaleza, ele vai nos dar uma força e uma constância nessa batalha. Nas batalhas físicas, emocionais e espirituais. Desde cedo, o inimigo já vem com maus pensamentos. Você já corta, já reza o santo anjo para que você tenha proteção de Deus. Você reza para que Deus te proteja e sai. E que você tenha a prática de ter bons pensamentos, boas palavras. Você já reparou que às vezes você chega em lugares que já estão contaminados? Por exemplo, eu vou pegar um ambiente de trabalho que chega lá só tem fofoca, um falando mal do outro, que fala mal do outro. Aquilo ali já é um ambiente contaminado. E você sabia que ficar falando mal, fofoca, ela é comparada ao alcoolismo? É comparada a um alcoólatra. Por quê? Porque a pessoa, ela não consegue parar de fofocar. E aquilo ali vai deixando ela bem, depois vai deixando ela mal, vai deixando ela mal. É algo terrível. É um ambiente contaminado por más conversações. E também, você já pode ter percebido que você chegou perto de alguém e deu um peso, você fala assim: nossa, que pessoa pesada, que pessoa que só reclama, que energia ruim, que energia negativa. Você tem que rezar, você tem que pedir a Deus: ó Espírito de fortaleza, vem, dá-me a força e a vitória na batalha contra os nossos inimigos. Se sai energia ruim, sai coisa ruim para lá, né? Depois você reza para a pessoa, porque, pessoal, tem muita gente que mexe com coisas ruins, que vai lá em lugares ruins fazer coisas ruins para as pessoas. E essas pessoas, elas são contaminadas. E a gente tem que estar na presença de Deus, ter intimidade com Deus, para quê? Para que Ele possa nos livrar e nos dar força.
que toda potestade mal saia no nome de Jesus. E onde que eu vou encontrar essa sabedoria? Na Bíblia. A Bíblia, ela é o nosso manual, E ela sempre nos traz palavras de exortação ou palavras boas. Olha só, eu abri aqui na página e está em Eclesiástico 30:22, que vai dizer assim, olha, não entregue a sua alma à tristeza, não atormente a ti mesmo nos teus pensamentos. A alegria do coração é a vida de um homem e uma inesgotável fonte de santidade. Olha só, o nosso coração, a nossa alma, né? Não se entregue à tristeza, não se entregue às pessoas, não seja escravizado pelas pessoas. Coloque Deus em primeiro lugar na sua vida. Tenha essa fortaleza, essa força que só Deus pode te dar. Eu não estou dizendo isso porque eu sou forte, não. Eu estou dizendo isso porque eu sou fraca e eu sou a primeira a pedir a Deus força. Por quê? Porque eu preciso. Todos os dias eu rezo. Vem, ó Espírito de fortaleza, dá-me força, constância, vitória nas batalhas espirituais deste dia. E Deus, Ele vai me dar. Ele vai me dar. E você também tem que ter essa comunhão com Deus de pedir para que venha logo de manhã a força de Deus em você, porque Ele é o seu Pai, porque Ele é o seu Criador. Então tire todos os bloqueios, todo o empecilho que te tire da presença de Deus e peça a Ele força. Em Josué, Deus vai dar ordens para ele o tempo todo, dizendo assim, Josué, seja forte e corajoso, porque você vai enfrentar batalhas difíceis, você vai enfrentar desafios difíceis, mas eu vou te dar a vitória. Ou seja, Josué, ele tinha que derrubar as muralhas de Jericó. Humanamente era impossível. E o que aconteceu? Através da obediência, da espiritualidade e das estratégias que Deus deu a Josué, as muralhas foram derrubadas da vida dele. As muralhas foram derrubadas do povo que sofria e eles puderam entrar na terra prometida. Isso é o que Deus tem para você. Isso é o que Deus tem para mim. Eu peço hoje que Deus, Ele quebre todas as muralhas da sua vida. Receba o dom da fortaleza no nome de Jesus, porque Ele é o mestre dos mestres. Ele está dentro de você e te dá toda essa força. Essa foi a nossa segunda aula da Escola da Sabedoria. Isso tudo eu aprendi aqui na Palavra de Deus, desde da minha época de insensatez, que você sabe aí do meu testemunho, até o dia de hoje. A coisa que eu mais quis foi ter sabedoria para viver. E Deus me dá, porque eu peço. Peça você também. A sabedoria, ela espera por você. E confie em Deus e não confie na sua própria inteligência. Coloque Deus em primeiro lugar na sua vida, para que você possa apreciar a sua vida, para que você possa apreciar o seu dia. Este é o dia que o Senhor fez para nós. E Deus tem um propósito e grandes planos para você. Pratica. É o que Deus coloca aqui no espírito de ciência. Pratica. Se você tem medo, vai em frente, porque Deus, Ele está com você. Treina, vai em frente, porque Deus, Ele é o perfeito. Nós somos imperfeitos e com Ele você vai receber a vitória. E entregue os seus talentos para Ele. Ele vai ficar muito feliz. Vamos até
a nossa próxima aula. No nosso próximo domingo, eu vou terminar de falar sobre os dons do Espírito Santo. E não perca, se você gostou, se inscreva, né, para que mais pessoas alcancem. E se você gostou também, compartilhe. Pessoal, tenha um ótimo domingo, uma ótima semana e nos vemos no próximo domingo.